Jesus não pode ser ignorado por quem busca a verdade e por quem se aprofunda na literatura, porque todos os autores, os grandes clássicos, aqueles autores que vale a pena ler de verdade, eles trazem referências muito importantes e muito fundamentais da pessoa de Jesus Cristo e principalmente da Sagrada Escritura, né? Que tem como centro Jesus Cristo. Então não tem como ignorar isso, porque Jesus Cristo impactou de certa maneira a cultura ocidental, que ignorá-lo é um pecado capital para quem está buscando a verdade, quem está buscando uma vida intelectual. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Meu nome é Matheus Arcanjo, esse é o canal Cultor e vamos para o vídeo. Não é só por causa dessas duas coisas que eu acabei de falar que nós não podemos ignorar Jesus Cristo, mas também tem uma realidade mais profunda ainda, porque algumas pessoas acreditam que após a morte há um fundo preto, né? Ou seja, morreu, acabou. Mas Jesus traz Jesus diz uma coisa que a pessoa que escuta aquilo se sente um pouco incomodada. Por quê? Primeiro, Jesus, ele disse que era Deus. Ele afirmou isso. E aí tem aqueles que vão desacreditar de que será que foi ele mesmo que disse? E aí vai para os documentos, né? E vai discutir os documentos, se são verdadeiros ou se não são verdadeiros. E enfim, essa é outra discussão que tem que ficar para outro vídeo. Por ora, vamos confiar que ele realmente disse isso, porque esse é o centro do anúncio. Esse é o centro do anúncio. Ele se intitulou ser igual a Deus. E se intitulando ser igual a Deus, ele ainda afirma: quem crê em mim será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Isso é muito grave. Isso é muito grave e profundo, nem sério para a nossa vida. Porque quem aqui sabe o que há depois da morte? Quem aqui sabe responder com certeza o que há depois da morte? Quem souber, comenta aí no comentário. E quem não souber, comenta aí que não sabe qual é a pista, por onde acha que é o caminho, ou onde acha que está a verdade. Mas a questão é, Jesus disse isso. Peter Kreeft, por exemplo, no livro O Diálogo, que em outro vídeo eu falarei sobre esse livro, que é muito interessante. Nesse livro ele vai investigar quem é Jesus, né? A partir de um diálogo entre três sujeitos. E aí ele vai dizer que diante dessa realidade que chega até nós, esse anúncio de Jesus Cristo, por meio da Sagrada Escritura, por meio dos apóstolos, por meio de algum pregador, esse anúncio chega a nós de alguma forma. E diante dessa afirmação que Jesus faz, fica a questão: é verdade ou é mentira? Porque é algo muito profundo. E aí você que não se coloca essa pergunta e não se coloca essa questão diante de um anúncio desse, e diante de uma grandeza que tomou, uma expansão que tomou essa realidade e esse anúncio, não é muito inteligente. Por quê? Porque isso diz sentido ao nosso destino final. Isso se refere ao nosso destino final. E aí? O que é que há depois da morte? Você não tem a resposta. E aí, diante dessa realidade que Jesus anuncia, Peter Kreeft coloca lá, a gente consegue perceber no livro que só há 3 opções. 3 não, 5 opções. E ele vai dizer lá, na discussão, né? Ou Jesus é lunático, é louco em dizer uma coisa dessa, ou é mentiroso, ou os discípulos estão mentindo, né, ao anunciarem isso, ou os documentos são falsos e todos os milagres que aconteceram, até os que hoje também acontecem, não passam de uma farsa. Os milagres que são feitos em nome de Jesus. Ou
realmente, de fato, ele é quem diz ser, né? Ele é Deus, ele é igual a Deus. E aí nós precisamos investigar isso, o que não faremos nesse vídeo, né? Porque não cabe nesse vídeo. Mas futuramente poderemos fazer isso. Mas o que é que cabe a nós? Cabe a nós olhar a importância dessa questão. Por quê? Porque o acontecimento Jesus Cristo, vou chamar Jesus Cristo de um acontecimento, o acontecimento desse homem na realidade, no mundo, impactou de forma tão intensa o mundo antigo, o mundo medieval e até hoje, que a própria civilização se ergueu a partir disso. E hoje, se observarmos ao nosso redor as formas de organização da nossa civilização, vamos perceber que tudo está fundado na verdade que Jesus Cristo revelou. Olha, veja bem, há um sujeito que apareceu lá em Israel, fez discípulos, ensinou, falava com autoridade, como diz as Escrituras, né? E as pessoas o seguiam, não só pelo que ele dizia, mas também pelo que ele fazia. Os milagres, aquelas coisas maravilhosas que aconteceram e que aquilo tudo fazia com que as pessoas também acreditassem que ele era quem de fato dizia ser, né? Como se fosse o próprio Pai confirmando que ele era de fato quem estava dizendo que era. E aí acontece que ele morre e depois os discípulos saem por aí anunciando que ele ressuscitou. E os mesmos discípulos são capazes de dar a própria vida por essa verdade. Eu lhe pergunto, você daria a vida por uma mentira? Eu não daria a minha por uma mentira. Então, é muito estranho o fato desses discípulos todos terem dado a vida por uma mentira. Então, isso dá uma grande força ao testemunho, a esse testemunho e a esse anúncio, porque além deles darem a vida, também em nome de Jesus faziam um milagre, e hoje ainda existe isso. Ainda existem vários milagres, se vocês quiserem podem pesquisar na internet aí, ou eu farei outro vídeo sobre isso também, sobre os milagres que ainda acontecem e os milagres que aconteceram. Mas só para dizer que isso que Jesus diz é muito impactante. Você fica no dilema, eu acredito, mas aí você não pode ser falso, porque acreditar é acreditar. Não acredita aquele que desconfia. Não tem fé aquele que desconfia. Então, eu também não posso ser falso. Se eu tiver uma dúvida, eu tenho que esclarecer essa dúvida. E eu tenho que buscar a verdade, claro, né? Sempre buscar a verdade. E aí, mas e se eu não acreditar? E se eu disser, não, isso é invenção? Mas fica aquela pergunta, e se for verdade mesmo? Eu já fui até o final procurando e investigando para saber se é real mesmo ou é alguma invenção. Então, isso a pessoa de estudo verdadeira, ela vai tentar encontrar essa verdade. E por que eu digo que Jesus Cristo não pode ser ignorado? Porque, para mim, diante de uma revelação dessa, e diante de um impacto tão grande que essa revelação teve, desde lá, da época que Jesus foi crucificado e ressuscitou, até hoje em dia, o quanto isso impacta, até mesmo percebemos o próprio calendário conta a partir do nascimento de Jesus Cristo. Você, diante dessa realidade, desse fenômeno que foi o surgimento de Jesus Cristo e o surgimento da igreja e o surgimento do cristianismo, uma expansão que só se dá para explicar por meio dos milagres que aconteciam e daquele anúncio e daquelas vidas que eram transformadas, aquelas pessoas que, por exemplo, Paulo, que era um perseguidor da igreja, se tornou um apóstolo também, só dá para explicar por meio sobrenatural, por uma ação divina, por uma confirmação de Deus.
Mas aqui eu não estou querendo que você já acredite, que você já tenha fé. Estou querendo que você dê a real importância a essa questão. Quem é Jesus? Quem de fato é Jesus? E eu trago isso no fundamento desse canal. Por quê? Porque eu sou católico, eu tenho fé, mas em alguns momentos eu já tive minhas dúvidas. E o que é que todo cristão e toda pessoa que não é cristã deve fazer? Deve sempre buscar a verdade. E por que Jesus tem que estar no centro? Porque ele é o centro da nossa civilização. Ele é o centro do nosso calendário. Ele é o centro da nossa cultura. Muitos vão dizer que não, a Igreja Católica é uma invenção. Jesus Cristo é uma invenção do imperador Constantino no século IV. Muitos vão dizer isso. E vão ter N argumentos para tentarem comprovar isso, mas no final, quem investiga e quem se aprofunda vê que antes do imperador Constantino, os evangelhos já circulavam, os evangelhos escritos, as cartas de Paulo já circulavam. Milhares de cristãos já eram perseguidos e mortos por causa de Cristo, por acreditarem e por professarem a fé em Cristo. Então, muitos vão tentar, de certa forma, jogar toda uma tradição no lixo só para dizer que isso é uma farsa, só para dizer que o sobrenatural não existe. Mas temos que ser sinceros, temos que olhar para essa questão e não como aquela pessoa que tem uma fé cega, porque a fé não deve ser cega. A gente tem que ter razões para acreditar. E é importante, eu falarei sobre isso depois. Mas esse vídeo era só para esclarecer que tem que estar no fundamento Jesus Cristo, no fundamento do início da nossa investigação. Porque se você investigar e chegar à conclusão de que aquilo era mentira ou aquilo era uma invenção, muito bem, defenda isso e tire as pessoas vamos dizer, das trevas que você acha que ela se encontra. Mas até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Todos que dizem isso, você vai procurar lá, ele está com treta. Ele vai estar com treta. Você vai investigar a vida dessa pessoa. Lógico que ela não vai querer aceitar aquela verdade, porque ela não quer mudar aquela vida que ela está vivendo. E tem uma grande máxima que é tirada de Platão, que é verdade conhecida é verdade obedecida. Então, no fundamento do nosso canal é isso que tem que estar, no nosso cultivo da nossa alma. Verdade conhecida é verdade obedecida. E para isso a gente precisa buscar a verdade sem ter medo da verdade, sem ter medo de que por causa dela a gente precisa mudar a nossa vida. E se for preciso que a gente morra pela verdade, como Sócrates morreu e como Jesus, que nos evangelhos mostra que é a própria verdade, também morreu. Então, só para mostrar que essa questão é importante e que nós precisamos lembrar dessa importância e de começar por ela, começar por esse ponto, porque eu não lembro qual é o autor, mas dizia que é preciso cavar onde você está. E onde é que a gente está? A gente está num país católico, num país cristão. A gente está numa civilização católica cristã católica, de maioria católica, né? E, de forma geral, cristã. E nós precisamos ter a coragem de investigar isso. Os que creem os que já tiveram uma educação na fé, mas também aqueles que não creem, porque eles estão inseridos. Não adianta ignorar. Isso é muito falta de compromisso com a investigação da verdade. Porque você vai deixar
de investigar esse fenômeno tão grande que foi o surgimento do cristianismo, que foi essa expansão desse homem que se diz ser Deus e que se diz ser a verdade também. Então, só para lembrar que isso tudo precisa estar no fundamento da nossa investigação da verdade e do nosso entendimento a respeito também da literatura, porque toda literatura bebe de uma tradição, ou seja, vamos pegar um autor que eu iria começar e que vai ser do próximo vídeo, que vai ser Camões, que é o fundador da nossa língua portuguesa. Ele vai beber de quem? De Dante, de Virgílio, vai beber de Homero, e que Virgílio bebeu de Homero, e assim por diante. E esses dois que são, vamos dizer, antes do cristianismo, e aí vai ter Camões que vai beber deles dois, mas também da cultura cristã. E assim por diante. Tem uma tradução, uma tradição. E a gente precisa buscar onde está a fonte, de onde está jorrando aquelas coisas que vêm até nós hoje. Então, nesse sentido, não podemos ignorar Jesus Cristo. Não foi um vídeo elaborado cheio de informações, mas porque eu acho melhor apresentar assim, de forma mais espontânea, e em outros vídeos nos quais eu vou trazer informações mais detalhadas, porque não dá para colocar todas as informações no vídeo só porque vai ficar grande. Então eu estou pensando em fazer vídeos pequenos e vídeos mais assim, mais livres, de uma fala mais livre, mais à vontade, para que fique bom para mim, fique bom para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like para o YouTube perceber que... Quem gostou, dá um like, para que o YouTube entenda que as pessoas estão interessadas e que o YouTube possa sugerir para outras pessoas também. E quem não é inscrito também se inscreve, por favor, para quando eu colocar outro vídeo você possa receber a notificação e assistir. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.